Fala galera, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês a verdadeira versão sobre a guerra entre o jiu-jitsu e a luta livre entre os anos 80 e os anos 90, porque eu escuto na mídia e em muitas histórias contadas alguma coisa que não é verdade, porque na verdade nunca existiu essa guerra entre modalidades, tá? Essa guerra, na verdade, ela começou por um motivo passional entre o Charles Gracie e o Marinho, primo do Flávio Molina, tá? Eu conheci os dois e, na verdade, o Charles Gracie era um pouquinho mais novo do que o Marinho, então eu não acredito que ele tenha dado um soco no Charles Gracie, como a gente ouve pela versão dos Gracie, porque o Marinho era uma pessoa muito mais velha, muito mais forte que o Charles, e não acredito que o Marinho tenha feito esse tipo de covardia, tá? Eu acredito que ele tenha dado um cascudo no Charles ou alguma coisa assim, e na verdade o Hollis, né, ele comprou a briga dele, o Hollis Gracie comprou a briga dele, e foram lá invadir a Academia Naja, lá no Flamengo, onde o Marinho treinava e o Flávio Molina dava aula. Tá? Essa história todos já conhecem. Então é o seguinte, eu sou uma pessoa que participei dessa história desde o princípio, eu estava lá o tempo inteiro. E posso falar com vocês com toda a certeza de que essa guerra entre a luta livre e o jiu-jitsu, ela foi fabricada pela mídia. Não teve problema com modalidades, e sim o problema foi estritamente passional, tá? E por quê? Porque o pessoal do Muay Thai que estava começando naquele momento, né, o Flávio Molina, eles nunca tiveram problema com a família Gracie, tá? Eles nunca tiveram problema com a família Gracie. E outra, eles não entraram nesse desafio para desafiar a modalidade jiu-jitsu, tá? Aquele desafio de 84. E a princípio foi o seguinte: o Valide, ele fez uma declaração, aliás ele faz essa declaração em muitas entrevistas, que o pessoal da luta livre dominava as ruas do Rio nos anos 80 e os anos 90. Eu vou confirmar para vocês e falar com toda a certeza absoluta que a luta livre não tinha contingente suficiente nessa época, nem nos anos 80, nem nos anos 90, para dominar as ruas do Rio. Eu vou explicar para vocês fato por fato, e contra fatos não há argumento. Primeira coisa, nos anos 90 quem entrou nessa guerra não foi a totalidade de quem praticava luta livre no Rio de Janeiro, porque quem entrou nessa guerra particular, essa guerra passional, foi apenas o pessoal do Bruno Silva, tá? E entre os lutadores, entre as pessoas que treinavam luta livre nessa época, tá? Mais da metade não eram de pessoas que brigavam na rua. Não eram pessoas que tinham a tenacidade de invadir a academia para brigar com outros lutadores, tá? Mais da metade dessas pessoas eram pessoas normais, tá? Que treinavam por recreação, tá? Tinham outras pessoas que treinavam luta livre, mas eram bem poucos que tinham esse tipo de tenacidade para poder peitar, invadir a academia, principalmente invadir uma academia de jiu-jitsu, porque nessa época, até os anos 80, o pessoal do jiu-jitsu era temido, tá? Por toda a Zona Sul, totalmente temidos por a grande maioria de academias e grande modalidade de luta. Só existia um grupo que não temia o pessoal do jiu-jitsu nessa época. Se chama a Turma da Rua Bambina, tá? E na verdade eram esses, o pessoal da Rua Bambina, que dominava as ruas do Rio desde do meio dos anos 70
até o começo dos anos 90, certo? Então vamos então escutar o relato do Walid Ismail. Ícone da luta livre esportiva, Eugênio Tadeu incomodava na época os praticantes de jiu-jitsu. Vocês não estão entendendo. Esses filhos da mãe, eles eram os donos da cidade. Era lotado ou não era as academias? Não, todas as academias eram lotadas. Lotado, e os caras realmente estavam monopolizando a luta no Rio de Janeiro. Não existe aquilo, aquela loucura, que aquilo era uma loucura. Vocês não estão entendendo, eu me emociono porque é o seguinte, esses caras tocavam o terror. Em um desses duelos, Eugênio Tadeu derrotou Renan Pitangui do jiu-jitsu. Voltando então para a turma da Rua Bambina, tá? A turma da Rua Bambina era um grupo, né, lá de Botafogo, entre a Rua Marquês de Olinda, Rua Bambina e Assunção, que era uma gangue muito grande, né? A grande maioria eram de lutadores, né? Tinham capoeiristas, tinham lutadores de karatê, né? Judocas, e eu acho que eu era o único que fazia jiu-jitsu nessa época, tá? Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 1978 numa academia chamada Samurai, ali em Copacabana, tá? Onde o Bolão, um graduado do Carson Grace, dá aula atualmente, tá? Entre a Paula Freitas e a outra rua que eu esqueci o nome, tá? Então eu era um dos únicos que fazia jiu-jitsu, e eu era um dos frentes da Rua Bambina, tá? Era eu, o grão-mestre João Bosco, o grão-mestre Jutu, tá? O Jutu era praticamente o chefe, era o líder dessa gangue, tá? Então a gente brigava muito, quase todo final de semana, tá? E eu posso dizer para vocês que era o pessoal da Rua Bambina que dominava as ruas do Rio nessa época, entre meados dos anos 70, todos os anos 80 e um pouquinho no começo dos anos 90, quando foi arrefecendo toda essa tenacidade do pessoal da Rua Bambina, tá? Então, nessa época, no começo dos anos 80, a gente tinha problemas com o pessoal do Flamengo, tá? Porque eles eram vinculados com o pessoal de Laranjeiras, e uma vez, no final dos anos 70, 78, 79, a gente tinha invadido o bairro das Laranjeiras, 18 pessoas da Rua Bambina, tínhamos invadido o bairro das Laranjeiras, porque eles roubaram a moto do amigo nosso, né, que morava ali em Botafogo, e a gente foi lá comprar o barulho deles. Então nessa época, eu tinha 18 para 19 anos, e veio com a gente um garoto que tinha 14 anos, que se chamava Eugênio Tadeu, tá? Eugênio Tadeu estava começando a entrar na nossa turma justamente para criar aquela tenacidade, porque ele era um garoto que tinha instinto de lutador nato, tá? Então ele tinha 14 anos e ele pediu para ir com a gente, e a gente resolveu ceder esse espaço para ele. Então ele começou a criar aquela tenacidade nessa época. Eu era 4 anos mais velho do que o Eugênio. Eugênio não sabia chão nessa época, tá? Ele era um capoeirista, né? Tinha feito judô quando criança, e a gente invadiu Laranjeiras, tá? E não conseguimos reaver a moto do menino, mas a gente deu uma lição no pessoal de Laranjeiras. Só que o pessoal do Flamengo era colado com o pessoal de Laranjeiras, então eles passaram a ser nossos inimigos sem a gente nunca ter problema com eles, tá? Então o Tuninho, né, que o apelido dele era Formiga, capoeirista do Mestre Camisa, ele começou a treinar boxe tailandês com o Flávio Molina, e nessa época o Marco Rua já treinava lá também, e aí ele começou a levar o Jutu, o Eugênio, para treinar com o Molina, isso no começo dos anos 80, tá? E quer dizer, então começou a haver esse elo
da turma da Rua Bambina com o pessoal do Flamengo, tá? O Chaep, né? Os Marinhos, né? O Marco Ruas também. Então começou a ter essa amizade. Então quando a Academia Naja foi invadida, tá? Vocês imaginam que o pessoal da Naja, o pessoal que treinava lá, Taekwondo, Muay Thai, eles não tinham contingente suficiente para comprar o barulho para ir enfrentar o pessoal do jiu-jitsu. O que eles fizeram? Então eles foram lá na Rua Bambina, entendeu? Então a Rua Bambina resolveu comprar o barulho deles e a gente ia começar uma caça ao pessoal que tinha invadido a Academia Naja, tá? A gente não foi fazer uma caça contra os lutadores do jiu-jitsu, tá? A gente foi fazer uma caça ao pessoal que tinha invadido a Academia Naja naquele momento, tá? Então ficou aquela vamos, não vamos, e aconteceu o desafio de 1984, tá? Que resultou naquele praticamente um empate, né? O Marco Ruas empatou, o Marcelo Berg ganhou do Flávio Molina e o Eugênio Tadeu ganhou do Renan Pitangui. Então, nessa época, a gente treinava lá na Rua Bambina, no final dos anos 80, a gente já treinava vale tudo ali. Por quê? Na verdade não era um vale tudo, a gente treinava porque a gente brigava todo final de semana. A gente tinha cabeça prêmio em quase toda a Zona Sul, sabe? E a gente também tinha brigado com algumas pessoas de Copacabana que a gente sabia que eram lutadores de jiu-jitsu. Então o pessoal da Rua Bambina não tinha medo do pessoal do jiu-jitsu como toda a Zona Sul temia. Então nessa época a gente treinava nesse casarão, tá? O pessoal da Rua Bambina. E aí o que aconteceu? Então aconteceu esse desafio de 1984, então a gente começou a treinar ali na Naja, tá? Justamente para esse desafio. E o que acontecia? Como eu fazia jiu-jitsu nessa época, eu comecei a treinar de kimono porque sabia que o pessoal do jiu-jitsu, eles sempre iam lutar de kimono. Então nessa época, eu fui lá e servi de sparring pro Eugênio Tadeu. Ele ainda não era o meu professor nessa época, tá? E na verdade a gente tinha ensinado o Eugênio Tadeu a brigar, né? Até aquela coisa, aquela malandragem de briga de rua, porque ele começou com a gente, era um garoto ainda. E a gente começou a treinar o Eugênio Tadeu, né? Qualquer tipo de situação que ele tivesse no chão, porque a gente sabia que o Renan só treinava jiu-jitsu. E treinava eu, também treinava o Rivanaldo, que era um cara lá da Rua Bambina, que ele também levava o kimono, que ele treinava judô nessa época, e o Carrasco também, e não sei se o Claudinho, que são as duas pessoas que faziam luta livre nessa época lá da rua, era o Carrasco e o Claudinho, tá? E a gente começou a treinar o Eugênio, né? Ensinando ele a segurar o kimono, essas coisas, tá? E ele então se deu bem por causa disso. O Molina ia de vez em quando lá porque ele era dono da academia, e aí olhava a gente treinando ali no chão, né? O Molina era uma pessoa íntima da gente, né? Ele falou de brincadeira, né? A gente aceitou como brincadeira, ele falou assim, esse negócio aí de vocês, homens se agarrando aí no chão, aí, isso não vai dar certo não, né? Tá? Mas eu tenho para mim que se o Molina ele treinasse com a gente ali no chão, pelo menos a fazer UPA, sair da montada, repor guarda, entendeu? Como o Marco Ruas fez com o Pinduca, ele se daria melhor nesse embate contra o Marcelo Berg, mesmo ele com o joelho inchado, porque o Molina era um cara muito aguerrido. O Molina era um lutador muito inteligente, de uma tenacidade incrível, né? Eu acho que praticamente fui eu o primeiro a conhecer o Molina, o pessoal da Rua Bambina, porque a gente treinou junto, eu tinha uns 12, 13 anos, na Capoeira de Senhor, com um professor Rubens, ali na Voluntários da Pátria, né? Ali perto da Conde de Irajá. Então eu conheci ele desde essa época. Eu fui encontrar ele depois,
já no começo dos anos 80, quando ele já tinha a Academia Naja ali no Flamengo, e a gente ia lá treinar, tá? Então, esse foi o começo do problema que teve entre o pessoal do jiu-jitsu contra nós. E eu vou explicar para vocês porque a luta livre não tinha contingente para dominar as ruas do Rio, nem muito menos para peitar o pessoal de jiu-jitsu, porque já era um exército imenso nessa época, tá? Era um exército imenso já. Então não tinha como. Primeiro, porque só quem entrou nesse embate foi o pessoal do Bruno Sila. O pessoal da Budokan e o pessoal do Jefferson da Jope, eles não entraram nessa briga com a gente contra o pessoal do jiu-jitsu em nenhum momento dos anos 80. Vocês estão falando com uma pessoa, testemunha ocular, que estava ali no epicentro do problema, tá? Eu era uma das pessoas de frente da Rua Bambina, tá? Eu brigava muito nessa época. O Bosco, tá? o Jutu, o Soneca, todo o pessoal que era da linha de frente ali da Rua Bambina, o Tuninho, que é o Formiga agora, tá? Então, eu estou dizendo para vocês que essa é a verdadeira história. A luta livre não tinha contingente suficiente para dominar as ruas do Rio, certo? E eu era o único que sabia chão nesse final dos anos 70 e o começo dos anos 80, o único que fazia jiu-jitsu do pessoal da Rua Bambina, tá? Eu cheguei a ter o apelido de Alicate, porque quando eu saía na mão, né, nas brigas de rua, eu apagava, o pessoal botava os caras para dormir. Então eu fui chamado de Alicate. Às vezes o pessoal tinha que me tirar, entendeu? Senão eu matava o cara. Então eu estou falando para vocês de uma coisa que eu vivi. Então quando eu fico ouvindo essas histórias da mídia, parece que eu estou entrando em uma história que eu estava lá e eu não vivi. Então o que está acontecendo? Porque nessa época a Bruno Sila, ela tinha praticamente 3 escolas, tá? Estava começando lá na ilha, tinha o Boqueirão, e a partir dos anos de 86, 87, que a luta livre foi para a Zona Sul, lá para La Maison, tá? Então posso dizer para vocês com toda certeza, o pessoal da ilha não vinha comprar o barulho da gente contra o pessoal do jiu-jitsu, tá? Então tinha o pessoal do Boqueirão. Eu posso dizer para vocês que tinha no máximo, eu estou falando assim bem por alto, vamos dizer que tinha umas 20 a 30 pessoas treinando lá. Nem todos eles eram brigadores, tá? Eram pessoas que só iam treinar. Você pode tirar ali menos da metade, que era o pessoal que realmente iria brigar na rua, ia ser pau para toda a obra, para invadir campeonatos de jiu-jitsu, para invadir a academia de jiu-jitsu, como a gente fazia, tá? Era menos da metade. Então, quer dizer, você tira de 30, vamos dizer, 12 pessoas, você acha que 12 pessoas poderiam dominar as ruas do Rio e desafiar o pessoal do jiu-jitsu aonde quer que eles fossem, em boate e em coisas tais? Não, definitivamente não. Então quando começou ali para 86, 87, quando a luta livre se transferiu lá para La Maison, onde dava aula o Hugo Duarte, o Marcelo Mendes, Eugênio Tadeu e o Denilson Maia, tá? E a gente foi para lá treinar, também tinha mais ou menos ali umas 20 pessoas. Então o pessoal da La Maison era já um pessoal mais aguerrido, tá? Então posso dizer para vocês que praticamente quase todos eles, tá? Eles entraram na briga com a gente, mas vou dizer mais uma vez, 20 pessoas poderiam dominar as ruas do Rio? Impossível, tá? Então, o que acontece? A turma da Rua Bambina, que eram lutadores de outras modalidades, veio apoiar esse pessoal quando começaram
a ter problema com o pessoal do jiu-jitsu, entende? E eu posso dizer para vocês, tá? Nessa época, eu vou dizer dos importantes, dos famosos, tá? Da luta livre, que os que não são famosos tinham muito mais casca grossa, que era um pessoal, que era um pau para toda a obra. Posso dizer para vocês o Flávio Peruca, que treinava com a gente lá na Secam, o Alexandre Linguinha também, que era meu parceiro de treino. Eram os caras casca grossa mesmo, era um pau para toda a obra. Agora, dos famosos, só tinha 2 que eram casca grossa nessa época. Eu posso dizer para vocês com toda certeza. Era o Marco Ruas e Eugênio Tadeu. Eram 2 caras que não tinham medo de ninguém, que desafiavam todo mundo, e eles eram pau para toda a obra, tá? Então, eu posso dizer para vocês com toda certeza, só tinha esses 2 caras que eram os casca grossa mesmo, e eram os caras que tinham tenacidade, eram valentes. Estou falando dos famosos, tá? Porque os que não eram não famosos, tinha gente que era muito mais casca grossa, porque estava acostumado a brigar na rua sempre, que era o pessoal lá da rua Bambina, tá? Então é essa a história verdadeira sobre essa guerra entre modalidades que jamais aconteceu. E vou dar mais uma prova para vocês. No meio dos anos 80, quando a gente foi para lá, Maison, tinha um cara que treinava com a gente, que era o Durinho, tá? Ele está atualmente morando no Ceará. Ele também começou a treinar luta livre lá no Boqueirão, tá? Inclusive fazia luta livre olímpica. Ele era faixa preta do Carson Gracie. Presta atenção. Ele era faixa preta do Carson Gracie. Nessa época, no meados dos anos 80, quando a gente treinava lá na Maison, 86, 87, 88. E ele ia treinar com a gente lá na Maison, lá no antro do pessoal da luta livre, de kimono e faixa. Durinho. Tá? Eu estou falando para vocês um fato. Agora eu pergunto a vocês, se você tem uma modalidade que é tua arqui-inimiga, você deixaria um cara que era dessa modalidade ir treinar lá no teu antro e de kimono ainda? É uma pergunta que eu faço a vocês. Vocês entenderam agora que essa guerra entre o pessoal da luta livre e do jiu-jitsu foi uma coisa inventada pela mídia, principalmente ali naquele fato de 1991, entenderam?